Já estamos daqui a pouquinho. Perfeito. Bom, dar um bom dia a todos e todas que estão aqui. Boa noite ao Lucas, nosso convidado. É Brasil. Agradecer demais pelo convite e pelo convite ao Lucas e a todos os demais que aceitaram participar da Semana de Foto. É um orgulho retomar essa atividade dentro das atividades do Grupo de Foto na Semana da Fotografia, que 19 de agosto é o Dia Mundial da Fotografia, um momento para a gente lembrar um pouco das histórias, enfim, conhecer pessoas novas e tocar o barco, mostrando imagens, mostrando histórias e tudo mais que a gente possa fazer. Agradecer novamente o Lucas pelo aceite, de estar aqui junto com os integrantes, alguns integrantes do grupo de foto, outros convidados externos, e abrindo a semana de fotografia. A gente vai ter uma programação ainda ao longo dessa semana com várias outras atividades. E convido a todos vocês para acompanhar as atividades e aqueles que são interessados aí em participar, a gente vai ter um concurso fotográfico ao final dessa semana, que a gente vai selecionar algumas imagens para estarem no perfil do grupo de foto e depois a gente vai fazer essas seleções, né, a seleção das melhores imagens. Então fica o convite. Dando esses avisos iniciais, já vou passar direto para o Lucas, nosso convidado do dia, e a gente fica aqui esperando que tudo corra bem com as nossas recuperações aí desse momento pandêmico, para depois a gente poder fazer esse evento aí presencial e contar com a presença de todos vocês na Universidade Federal do Espírito Santo. Lucas, bola contigo. Perfeito. E eu gostaria primeiramente de agradecer o convite, porque para mim vai ser uma honra e principalmente não sei, é o que eu estava falando com vocês antes da gente começar aqui, que me dá um déjà vu, me lembra muita coisa, que foi uma fase muito marcante, sem sombra de dúvidas, essencial na minha vida, a universidade, e que me formou enquanto pessoa, e poder falar com pessoas que acho que estão vivendo, o contexto é um pouco diferente, mas estão vivendo um pouco das mesmas inseguranças que eu vivi, tudo que eu vivi, isso vai ser muito legal, porque, assim, não que eu seja uma referência, alguma coisa, acaba sendo uma referência, mas eu acho que eu posso compartilhar um pouco dos meus acertos, um pouco dos meus erros, para a gente trocar uma ideia com essa galera. Obrigado pela presença de todo mundo, é uma honra mesmo. Vocês de manhã aí, que horas são no Brasil agora? Nossa, acho que são 9 da manhã, né? E obrigado, todo mundo tá acordando cedinho aí para conversar comigo. Ouvi um cara estranho, barbudo aqui da Indonésia falando, mas eu falei com a galera aqui que a minha ideia nesse bate-papo não é a gente trocar ideias sobre assuntos teóricos, porque exatamente eu quero compartilhar com vocês exatamente o que eu acho que mais fez diferença para mim e o que pode fazer para vocês e o que mais vem fazendo em relação não só para mim, para os meus amigos, porque acho que todo mundo aqui tem um assunto em comum, que tem um interesse em comum, que é a fotografia, que é o audiovisual, e só que eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa profissão ou essa carreira hoje em dia, ainda mais nesse contexto da internet que a gente tem, do consumo na internet, que acaba deturpando um pouco o que é o valor das coisas, né? E eu vou contextualizar para vocês um pouquinho, para quem não conhece, só como que eu comecei, como que foi a minha história breve aí em Vitória, e depois eu já entro um pouco mais nesse assunto, e eu adoraria muito que vocês enviassem perguntas, enviassem coisas aí, porque as meninas estão anotando, e eu adoro trocar ideia, então vai ser muito legal ouvir de vocês o que mais vocês querem saber, tá? Bom, para quem não sabe, eu sou um aluno aí do 2011/1, aí da UFES, né? Fui aluno do Gouveia, que está aqui falando com vocês agora também. E Gouveia já me odiou muito, já matei muita aula, né? Já brincadeira. E, enfim, fui aluno ali da UFES de Publicidade, 2011/1, e que, sem sombra de dúvidas, foi uma das coisas mais importantes na minha vida.
que no momento eu não compreendia. A gente, quando... Nossa, eu vou falar uma frase como se eu fosse super velho agora, vou fazer 28 anos. Mas a gente está lá, quando a gente está lá com os nossos 17, 18, 19 anos, a gente tem uma pressa muito grande de ir direto ao assunto, estou fazendo publicidade, eu quero aprender Photoshop, eu quero ficar o mestre do Photoshop, eu quero aprender técnica. E eu partilhava muito dessa ansiedade, que querendo ou não ela é válida, mas eu vejo hoje em dia como um dos maiores diferenciais por vocês estarem cursando uma universidade, diferente de vocês fazerem um curso online, ou se bem que está online agora, né, mas diferente de vocês saírem do ensino médio e buscar o nicho de interesse de vocês, é exatamente esses conhecimentos paralelos e complementares que vocês vão ter na universidade. E foi nela que eu aprendi a amar e eu aprendi completamente a entender a arte, por exemplo. Eu amava muito as aulas do Erli, de História da Arte. Eu não sei se o Erli ainda dá aula na UFES, mas o Erli, nossa, eu sou péssimo de nome, mas tinha uma galera lá que eu amava muito, o Martinuso, eu amava muito as aulas deles de filosofia, de todo mundo. Então, foram essas coisas que eu demorei para compreender, tipo assim, caramba, eu vou ser um publicitário, mas por que eu estou estudando tanto essas coisas? Mas foram isso que me formaram de diferente em relação aos meus colegas que eu tenho em Vitória até hoje, que estão ali vivendo a mesma vida, e querendo ou não, muitos deles com uma vida mediana para baixo, e não é o intuito que eu quero que todos vocês vivam, sabe? Eu lembro muito de uma frase que eu ouvi, eu não lembro exatamente de qual professor que eu ouvi, mas que no meu caso que eu estudava publicidade, né, que ele falou que para querer vender para a sociedade, eu preciso entender a sociedade primeiro. E isso me mudou muito daquele menino que eu saí do ensino médio completamente menino mesmo, para depois me formar enquanto cidadão na universidade. Então, me formei na UFES e uma coisa que é da minha personalidade também, mas que eu sinto que fez muita diferença no início ali da UFES, foi que eu estagiei desde o primeiro momento também. Desde que eu entrei na UFES, no primeiro período, eu já consegui passar no processo seletivo lá da Ecos Júnior, que me ajudou assim imensamente. Inclusive, é um pessoal que eu sou muito grato também, porque a Ecos, querendo ou não, é a primeira chance que vocês têm de brincar de trabalhar sem tanta responsabilidade, digamos assim, e me ajudou muito, porque depois da Ecos eu já comecei a emendar trabalho em agência, trabalhei na Gazeta também por um tempo, e durante toda a minha universidade eu tentei me manter ocupado em estágios, não só para aquisição de experiência, mas também pela questão financeira. Muitas pessoas não sabem do meu background, mas minha família não é uma família que é fácil hoje em dia ver eu viajando, eu fazendo as coisas que eu faço, mas minha família não é uma família rica. Muito provável que se eu não tivesse passado na universidade eu não teria feito faculdade. E então assim eu me mantia trabalhando, suando. Na época eu lembro quando eu era estagiário da Gazeta, que meu salário era, sei lá, R$ 700 por mês, eu me sentia a pessoa mais rica do mundo. Então, nossa, eu ia na Rua da Lama e bebia todas, pagava cerveja para os meus amigos, porque eu tinha 700 conto por mês. Então, isso me emociona muito lembrar, porque, assim, pensar que eu saí desse contexto para hoje em dia é muito emocionante. E, e exatamente o que eu quero conversar com vocês é hoje, porque hoje em dia é muito complexo. Eu vejo as pessoas elas entrando no. Eu sei que eu parei o assunto já do meu contexto, mas é só para conversar um pouco a respeito do que eu sentia também. É, hoje em dia as pessoas elas querem muito atingir o nível de quem ela segue na internet ou de que ela quer estar. Muitas pessoas que estão na universidade já querem, digamos, viver a vida que eu vivo ou que essa outra pessoa vive, sendo que existe um gap de 8, 10 anos entre essas duas coisas, e que são esses 10 anos de muitos acertos e erros, muitos amadurecimentos, muitos conhecimentos, e principalmente no caso da fotografia, do filmmaking, que para mim, ao meu ver, agrega muito mais os seus conhecimentos paralelos e horizontais da fotografia do que a técnica em si, porque a técnica depois que você aprendeu uma vez é igual andar de bicicleta, você não esquece mais.
Você vai saber o que é abertura, ISO, shutter, fazer um panning, fazer isso, fazer aquilo, acabou, você nunca mais vai esquecer isso. Tudo depois disso é o que você aprendeu assistindo cinema, lendo, viajando com outras culturas, tudo isso, depois dessa técnica, o que vai formar você vai ser tudo isso. E um dos meus maiores diferenciais que eu vejo foi exatamente, por exemplo, eu estagiei no escritório de design, eu aprendi bastante, mexer com Photoshop, com essas coisas. Depois eu estagiei na Gazeta, eu que fazia as apresentações de marketing, de plano de venda da Gazeta, de mídia para os clientes deles e tal. Coisas que eu sempre pensei que nunca me ajudariam, né? Até porque eu nunca pensei que eu seria fotógrafo, é importante contextualizar também. Eu era um publicitário, né? Então, depois só para terminar de contextualizar, eu abri uma agência de marketing digital em Vitória, comecei a atender, desde o penúltimo período da faculdade, comecei a atender todo tipo de clientinho em Vitória para conseguir aqueles 500, 600 reais de cada um por mês, para... Assim, eu sabia que se dependesse de mim, eu poderia me matar trabalhando, mas eu ia fazer a minha grana, sabe? Então, eu fazia coisa para, tipo, eu ia pro Shopping Vitória, fazia coisa para eles, fotografava para trocentas lojas. Teve um dia ápice para mim que foi muito marcante, que é importante falar essas coisas para vocês, porque às vezes vocês pensam que, não vou me submeter a isso porque, sei lá, eu sou fotógrafo, não vou fazer isso. Sendo que, gente, vocês têm que fazer tudo o que vocês tiverem que fazer agora para monetizar a independência de vocês depois, de vocês, e também tudo que vocês fazem agrega de alguma forma na experiência, sendo uma experiência boa, ruim, todo o aprendizado agrega. Eu me lembro quando eu estava nessa fase de fazer trabalho de social media para clientes de Vitória, assim, o Shopping Vitória me contratou, era um Black Friday, para eu fotografar, passando em todas as lojas, elas iam eleger um produto para ser fotografado, para botar numa landing page de Black Friday deles. E eu me lembro, assim, como se fosse hoje, eu fui fotografar na loja Multicoisas, para quem conhece, e eles separaram um rodinho como o produto do Black Friday. E naquele dia eu me vi fotografando um rodinho. Eu não sei como fotografa um rodinho, mas naquele dia eu falei assim, caramba, eu tô comendo o pão que o diabo amassou para poder ter a vida que eu quero ter, sabe? E só que querendo ou não, todo esse conhecimento complementar ajudou muito. O meu background na publicidade, sem sombra de dúvidas, foi uma das coisas que mais ajudou. Falando na questão do conhecimento complementar, depois que eu tentei começar a trabalhar, que eu comecei a trabalhar como fotógrafo, o que mais me destacou em relação às outras pessoas da área foi que eu sabia chegar para um cliente ali de São Paulo, para uma marca de São Paulo, e montar uma apresentação para ela, montar um projeto de venda de uma viagem para ela, ou de uma campanha, de um shooting. Em relação aos outros fotógrafos, não sabia, eles só sabiam fotografar. Que é aquela questão, só saber fotografar não é o suficiente. Você só ser um bom fotógrafo não é o suficiente. O que você sabe além disso? E, sem sombra de dúvidas, uma das coisas que mais me ajuda é o meu conhecimento em marketing, publicidade, em saber trabalhar com apresentações, coisa que eu fiz muito na Gazeta, quando eu estava aí. E tudo isso ajuda muito. E depois desse momento que eu fui para São Paulo, que eu comecei a viajar muito, né? Eu lembro, vocês, não sei se vocês já, todo mundo, tem muita gente que não é de Vitória aí, mas eu saí do Espírito Santo uma semana depois daquela semana de terror que teve em Vitória, que tinha gente andando de fuzil na Reta da Penha ali. E eu saí uma semana depois daquilo e fui morar em São Paulo porque eu falei, foda-se, vou fechar isso, a greve dos PM, exatamente. Falei, vou sair da minha agência. A gente tinha, na época, eu estava com 21 anos, tinha já uns 12 a 15 clientes pagando um FII mensal e, pô, eu tinha 21 anos, já a minha agencinha lá estava faturando, sei lá, uns 20, 30 mil reais por mês, só que era só eu e mais uma pessoa, então, pô, eu tava com 21 anos já ganhando um salário bacana que nenhum dos outros meus amigos estavam ganhando, mas porque eu tava suando pra caralho pra ganhar aquilo, né? E aí eu fui para São Paulo, e a partir do momento que eu fui para São Paulo, me tornei disponível para começar a trabalhar com fotografia, que eu me encantei com a fotografia, que realmente foi o que eu vi que eu poderia mais dedicar a minha paixão, assim, agregar o meu olhar naquilo, foi quando tudo começou a dar certo. E é importante
citar o porquê que tudo começou a dar certo, que é exatamente toda essa bagagem que eu tinha em relação às outras pessoas que não tinham. Eu cheguei em São Paulo, que obviamente é um mercado, assim, é complicado falar, porque o Espírito Santo já tem muito aquela síndrome do vira-lata, que querendo ou não tem, é uma coisa indiscutível que tem, mas é muito compreensível também pensar da perspectiva de fora que a gente está falando de um estado que não tem, que tem 1/5 do tamanho da cidade de São Paulo na questão habitacional, entendeu? Acho que nem isso, não sei, o Espírito Santo tem o quê? 2 milhões de habitantes? São Paulo, a cidade de São Paulo tem 11. Então, tudo isso influencia drasticamente na verba, no poder de dinheiro das marcas e das coisas também, sabe? Então, querendo ou não, pensando na projeção profissional, é importante, é uma coisa legal vocês tentarem outros mercados também, mas quando eu fui para São Paulo, o que mais me destacou foi nessa questão de eu ter um conhecimento complementar que as outras pessoas não tinham. Eu tenho um conhecimento, eu sou uma pessoa muito mais sensível de poder aprender com essas viagens que eu estava fazendo, e não somente aquelas pessoas que estavam viajando para fazer aquele trabalho de uma forma um pouco mais fútil, de uma forma um pouco mais blindada do que a cultura daquele lugar poderia estar agregando para mim, sabe? Então, por quê? Porque eu adquiri essa sensibilidade na universidade, eu adquiri essa sensibilidade, como eu falei, nas aulas de cinema, nas aulas de história da arte, nas de fotografia, nas de filosofia, nas de sociologia, e isso eu não entendia na época, eu não entendia o valor disso na época. Eu pensava, tipo assim, caramba, por que eu estou aprendendo aqui Foucault, sabe? Por que eu estou estudando Jung? Por que eu estou estudando essas coisas aqui agora? Sendo que, galera, quem que estuda isso hoje em dia? Entendeu? Quem que estuda isso hoje em dia? Essa é a questão de uma pessoa que sai do ensino médio e já vai para o mercado de trabalho e começa a fazer curso de um assunto muito nichado. Ninguém está estudando esses assuntos históricos hoje em dia. Então, se vocês estão na universidade, aproveitem a vocês terem que estudar esse tipo de coisa, porque isso é uma coisa que vocês nunca mais vão estudar na vida de vocês. Ninguém mais vai mandar vocês estudar essas coisas. Então, quando eu comecei a viajar, né, eu comecei a trabalhar no mercado de moda em São Paulo, eu comecei a viajar sem parar. Em 2017, eu fiz tipo 16 viagens internacionais, mais uma média maior de uma por mês. E quando eu digo 16, digo tipo São Paulo, Grécia, São Paulo, Tailândia, São Paulo, sabe? Não é emendar uma na outra, então é uma coisa super desgastante, super cansativa, mas que me ajudou muito a ver assim, caramba, o mundo é muito mais incrível e muito mais diverso e muito mais interessante do que a gente imagina. Eu vou falar da minha perspectiva, obviamente que você não precisa viajar para adquirir esse conhecimento, mas como que mudou para mim e como que eu como que eu entendi que como essas coisas foram importantes para mim. E então, o que eu queria conversar com vocês aqui hoje é exatamente, tem uma frase muito marcante que do Sebastião Salgado, inclusive, ele diz que você fotografa com a sua cultura. E isso é uma das maiores verdades que existem, porque, como eu falei, depois da parte que você aprende a técnica, tudo que você adquire é a forma que é o seu olhar em relação ao que você está fotografando. É a forma como você quer a sua perspectiva daquilo que você está fotografando. E essa sua perspectiva, ela é completamente moldada a partir de quem você é, do conhecimento que você tem, dos seus gostos, do seu background familiar, dos amigos, do que você consome. Vocês são o que você consome. Se você anda com pessoas que te inspiram e que te levam para um caminho, você vai fazer parte desse grupo. Então, eu fui amadurecendo isso ao longo dos anos, que hoje em dia eu só consumo o que me inspira, o que agrega para mim. Eu só estou rodeado de pessoas que me inspiram e que agregam muito para mim. E tudo isso, se vocês não têm ideia, pode parecer... Eu ouvia isso, é muito louco quando a gente pensa na perspectiva de, a pessoa, quando ela tem mais experiência, ela fica pagando essa de, porque eu sou mais velho, querendo ou não. Mas faz diferença esses anos de experiência. Hoje em dia, eu entendo as pessoas mais velhas porque faz muita diferença as vivências que vocês têm, de acertos, de erros, de tudo isso. E ainda mais hoje em dia, com a internet, que a gente tem uma facilidade absurda de consumir conteúdo
tanto bom quanto ruim, tudo é uma questão de como a gente gasta o nosso tempo, sabe? Não vai ser, prometo para vocês que não vai ser um papo filosófico chato aqui, mas não sei quais são as crenças de todos vocês, mas nós vamos morrer daqui a mais ou menos um tempo, nós vamos morrer todo mundo, e tudo é uma questão de como a gente gasta e aproveita e consome o nosso tempo até esse período. Então, vocês gastarem 10, 20 horas, 2 dias fazendo uma coisa que vocês poderiam estar fazendo outra, foi uma escolha de vocês que esse tempo nunca vai voltar. E a partir do momento que eu amadureci isso, tudo mudou para mim, porque eu não perco mais tempo com o que não é legal para mim, com o que eu não gosto, com o que eu não valorizo e com o que eu sei que a longo prazo não vai agregar para mim. Então, quando eu me via na época de vocês aí buscando coisas para fazer, uma das coisas mais importantes é vocês tentarem pensar que a vida de vocês, elas são ciclos. Então, por exemplo, eu vivi muito bem definido o ciclo de aprendizado na época da universidade, onde me transformou de um jovem inconsequente para um adulto, onde eu aprendi mais ou menos assim o que é viver mesmo. E depois disso, outro ciclo de tentar empreender sozinho, depois outro ciclo e não sofrer por antecedência, não ter essa ansiedade de você querer estar num ciclo que está 2 ou 3 para sua frente, é uma das coisas mais importantes, porque querendo ou não é uma escada, a trajetória ela é uma escada mesmo. Do dia que você está ganhando R$1.000 por mês para o dia que você vai estar ganhando 100, tem uma trajetória, entendeu? Tem uma escada, e não adianta você ficar triste porque você não está ganhando 100, porque essa pessoa aqui passou por essa escada também. Então, eu estou falando sobre vários assuntos diversos aqui, espero que não esteja boring para vocês, mas é porque o que eu mais aprendi exatamente é quanto que agrega esse conhecimento complementar nosso. Então, o que eu mais queria trocar ideia com vocês aqui hoje é que tudo que eu aprendi na universidade marcou muito a minha vida de uma forma que eu nunca imaginei que ia me marcar. Tudo que eu aprendi quando eu estagiava na Gazeta, de fazer apresentações, que eu odiava aquele trabalho, me marcou que hoje eu posso fazer uma apresentação de venda para inúmeros clientes que eu aprendi a fazer lá. Tudo que eu fiz para a loja X ali de Jardim da Penha, ali da Mata da Praia, me ensinou que eu pude replicar para depois. Então, aproveitem o tempo de vocês, produzindo o máximo, adquirindo o máximo de experiência que vocês puderem, porque vocês nunca vão imaginar como que isso vai poder agregar lá na frente para vocês. E principalmente, não sei quais são os intuitos de vocês, obviamente aqui todo mundo deve partilhar de sonhos diferentes, um quer ser fotógrafo, outro quer ser publicitário, outro quer ser isso ou aquilo, mas é exatamente como que vocês vão... não adianta vocês quererem saber o que vocês serão agora. Eu nunca imaginei que eu ia ser fotógrafo também. E eu sempre fui publicitário. A fotografia ela foi uma oportunidade que eu pude agregar toda a minha bagagem dos outros setores na fotografia. E é o meu maior diferencial, olha só, para vocês verem. Eu conheço inúmeros fotógrafos com um talento absurdo, que você fala assim, essa pessoa é um artista, mas ela é pobre. E querendo ou não, ninguém quer ser pobre aqui. Não é essa questão que... Não estou sendo hipócrita aqui. Todo mundo quer ganhar bem, todo mundo quer viver os seus sonhos. Mas saber lidar a sua carreira também é muito importante. Então, o que eu queria trocar essa ideia com vocês é que, assim, eu já vivi os dois lados dessa perspectiva. Eu já vivi o lado de eu me lembro muito bem de eu morando numa república em Jardim da Penha, no meu período da universidade. Eu tinha o quartinho dos fundos de empregada, que eu tinha que levantar o colchão do meu quarto para poder abrir a porta, para depois poder entrar nele. Então eu vivi essa perspectiva, e eu já vivi a perspectiva também de hoje em dia eu ser financeiramente muito bem, poder fazer exatamente o que eu quiser no momento que eu quiser, comprar o que eu quiser, mas não que isso seja um valor ou um mérito, é só uma questão de que eu já vivi os dois lados. E é importante falar aqui também e tirar essa alcunha que existe muito no mercado, que fotógrafo, vou falar mais na questão fotógrafo, que acho que é a semana da fotografia, né? Que fotógrafo não ganha bem. Isso é uma das maiores mentiras que vocês podem ouvir. Fotógrafo mediano, que aceita viver medianamente, que não busca
amadurecer e evoluir enquanto pessoa, não vai ganhar bem mesmo, vai ficar tendo um trabalho mediano pro resto da vida porque a pessoa se contentou com aquilo. Mas eu conheço inúmeras pessoas que vivem ao meu entorno que ganham muito melhor do que qualquer pessoa que vocês conheçam, engenheiro, médico, qualquer coisa, e que vive da arte, e que vive da fotografia, e que vive do audiovisual. Então, tudo é uma questão de como você lida e com a sua carreira, como você vai lidar profissionalmente com a sua carreira, quem que você espera ser? Você espera ser mais um ou você espera fazer diferença? Então isso tudo muda, porque como eu falei, para o dia que você está ganhando 1.000 por mês, para o dia que você está ganhando 100 mil por mês, é só uma questão que muda, você vai ter o mesmo conhecimento técnico do dia que você está ganhando 1.000 para o dia que você está ganhando 100 mil. O conhecimento técnico é praticamente o mesmo. Tudo que mudou entre esse dia A e esse dia B é como você mudou como pessoa, como você mudou o seu amadurecimento, como que você evoluiu as outras áreas de conhecimento que você tem, porque depois que você aprendeu a fotografar, você aprendeu a filmar, o que você vai agregar mais? A câmera vai ser a mesma para sempre. Então, obviamente que você pode estudar cada vez mais, só que eu estou falando, enfim, de uma forma um pouco mais abrangente. E então, assim, esqueçam essa alcunha de que profissionais do audiovisual e artistas não ganham bem, porque isso é mentira. As pessoas, inclusive, que mais têm dinheiro que eu conheço são artistas, são fotógrafos, são filmmaker. Por quê? Porque sabem empreender também. Não vão achando que ser fotógrafo só alimenta isso. Você tem que saber viver da sua arte também. Se você quer ser uma pessoa, se para você é importante ser financeiramente bem sucedido também, e eu acredito ser importante porque isso está ligado diretamente com a sua independência. E então, assim, você tem que ter essa bagagem, e que eu concordo muito com quem me disse isso, que eu não lembro exatamente quem me disse isso na universidade, foi aí na UFES, mas que para a gente poder vender e trabalhar na sociedade, a gente tem que entender a sociedade. Então, hoje em dia, eu me vejo, o meu maior diferencial para o Lucas, que estava em Vitória, trampando, ralando para um caralho de cliente em cliente, pegando a motinha da minha mãe para ir fazer trabalho em Jardim da Penha, Jardim Camburi, não sei o que, não sei o que. A maior diferença é a vivência, a forma como eu consumo o conteúdo, as coisas que eu valorizo hoje em dia e que eu não valorizo, é a forma como eu mudei como ser humano e não tanto a questão profissional, porque hoje em dia é muito fácil, hoje em dia eu posso escolher o que eu faço. Hoje em dia eu posso escolher fazer esse trabalho ou não aquele trabalho, atender esse cliente ou não aquele cliente, porque eu tenho dinheiro, eu posso escolher, não preciso fazer esse cliente agora. Eu posso escolher fazer somente os clientes que eu me identifique. Mas nesse momento que eu não podia escolher, eu tinha muito claro que eu estava num momento que seria de aprendizado. E não tentem ter essa vida de só faço o que eu gosto, só faço o que eu quero, enquanto vocês estão dentro desse ciclo de aprendizado, entendeu? Por isso que é importante vocês pensarem na vida de vocês em ciclos, porque enquanto você entende que você está no ciclo de vou fazer tudo de oportunidade que me surgir, porque eu quero aprender o máximo, para depois desse ciclo você avançar para um próximo que você já vai poder selecionar melhor as coisas que você vai fazer, e aí depois para um outro ciclo e é uma escada, entendeu? Mas, bom, galera, acho que eu posso ouvir um pouquinho de vocês. Como eu falei, não é o meu intuito, nem ia ser nessa live eu trocar uma ideia com vocês sobre fotografia, sobre cores, sobre isso ou aquilo, porque, como eu falei, técnica é técnica, ainda mais hoje em dia, com acesso à informação que a gente tem, com aulas de fotografia que vocês têm, com o YouTube, com tudo isso. Eu não vou ser mais um para falar de técnica. Vocês podem perguntar questões técnicas para mim, sem problema algum, mas a minha vivência, a forma como eu vivo a vida, que hoje em dia eu sou uma pessoa nômade, eu sou uma pessoa muito bem sucedida, eu sou a pessoa que sustento a minha família há uns anos já, e olha só, eu sou fotógrafo, eu sou filmmaker. Quem disse que fotógrafo e filmmaker não ganha dinheiro? Entendeu? Então, eu acho que é isso mais que eu posso conversar com vocês, porque eu estive aí, sabe? Eu estive aí no Semune 5, eu estive aí exatamente, eu não sei se para todos aí já tiveram essa oportunidade de estar ali na UFES, mas eu estive aí comendo coxinha ali na Rua da Lama, imprimindo xerox, sem dinheiro nenhum no bolso, sabe? Então, eu já vivi essa perspectiva, eu acho que nisso é o que eu mais
posso talvez agregar para vocês. Mas, bom, meninas, o que vocês têm para me mostrar aí, que alguém tenha falado alguma coisa? Ou se vocês podem mandar perguntas, alguma coisa que vocês queiram ouvir, ou abrir o microfone de alguém para pontuar alguma coisa, vocês podem. E, Lucas, eu só vou, antes de passar a palavra à Luana, que pediu aqui, eu queria só agradecer demais. Eu vou ficar off durante alguns minutos, a partir das 10 horas, que tem uma outra reunião, e eu vou permitir aqui manter a gravação aqui, então eu vou estar off, então a equipe de coordenação vai seguir aí tocando as coisas. Mas aí eu já queria agradecer demais esse seu relato, que é muito bacana e é muito inspirador, né? Eu acho que todo mundo que está aqui curte o seu trabalho, né? A gente que está aqui sabe né, respeita a sua trajetória e é muito bom ouvir isso de maneira tão cristalina, tão simples e tão direta. Então, receba aí meu carinho aí pela sua fala e agradecer aqui a presença de, entre outros que nós temos aqui, a Camila Zelasco, que também vai dar uma palestra hoje à noite e pediu para participar. Então, fiquem aí à vontade, de repente, Camila, quiser trocar uma bola e bater um papo, trocar umas ideias. Seria incrível, eu adoro fiquem à conversar. vontade todos aí, tá? Luana, e aí deixo vocês aí comandando, tá? Gabi, Igor e Bia, e vou ficar meio off aqui, mas tô um ouvido numa reunião, um ouvido em outra. Obrigado, Lucas, pela sua Não fala. pode falar mal dele então, hein, galera? Vamos lá. Claro, tá aqui, ó. Perfeito. E, bom, e aí eu queria ouvir de vocês um pouco, acho que o que vocês puderem perguntar ou falar, eu não sei o que eu mais puder agregar também, porque, como eu falei, hoje em dia eu sou uma pessoa, assim, obviamente não sou 100% realizado profissionalmente ainda, mas eu estou bem perto de uma condição que eu busquei bastante, sabe? De eu poder exatamente só realizar o que eu gosto. Hoje em dia, eu fotografo para mim, o meu cliente sou eu, então isso muda drasticamente o meu trabalho, a minha produção, a forma como me inspira em produzir. E principalmente, assim, eu não sei quantos aqui são de Vitória do Espírito Santo para se encaixar tanto nos exemplos que eu poderia dar, mas, galera, é muito inspirador eu conversar também com pessoas que eu vejo o contexto de vida que vocês estão, as inseguranças que vocês estão, por isso que eu tento muito falar dessa forma, como o Fábio falou, de uma forma mais clara, um pouco mais cristalina, porque eu vivi todas essas inseguranças, sabe? Eu vivi tudo isso. Como eu falei, eu vivi não ter grana nenhuma, eu vivi ter medo de, caramba, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou na profissão certa? Eu vivi tudo isso e às vezes continuo vivendo, não tem problema nenhum. Eu acho muito difícil, vocês são muito jovens para ter que tomar a decisão da vida de estar no curso certo ou é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. E que também não tem problema nenhum mudar, sabe? Isso é uma coisa que as pessoas falam assim, não, escolhi jornalismo, eu tenho que ser jornalista. Fudeu, já era a decisão que eu tomei, mas isso não existe também. É a mesma coisa do conhecimento paralelo e horizontal. Se você vai para uma outra carreira, o jornalismo vai te agregar para essa sua outra carreira que você foi. Então, ele vai ser um conhecimento complementar nessa sua outra carreira. Até porque a maioria dos fotógrafos que eu conheço aqui, dos profissionais disso, não formaram em fotografia, não fizeram publicidade, não tem nada a ver com o assunto. Porque, exatamente, a gente não precisa ser formado nisso. Porque tem muita pessoa que tem uma bagagem muito grande, mas não tem muita técnica. Isso é o que eu mais conheço. Que você vê que a pessoa faz um trabalho incrível, e aí quando você vai ver a técnica, você fala assim, nossa, se ela aprendesse um pouquinho mais de técnica. E também existe o outro lado, as pessoas que são muito técnicas e não têm essa bagagem. Bom, mas tem alguma coisa aí que eu possa conversar? Alguém para conversar? Alguma pergunta, alguma coisa? A gente vai trocando essa ideia aí. E sim, eu sou muito novo ainda, gente. Faço 28 mês que vem. Olha só, tenho 27 aninhos. Eu sou um bebê. Espero continuar sendo, né? Porque vai acabando esse tempo, mas é isso. Eu sou bem novo ainda. E final do ano vou tentar dar um pulo em Vitória para ver uns amigos. A gente marca de tomar uma cerveja todo mundo aí. Fechou? E Luana, fala, Luana. Eu queria falar sobre. Eu acho
que, eu não sei se é uma dificuldade minha, mas é uma coisa que eu vejo em muitos amigos meus também, que é sobre cobrar. Agora, no começo, que eu comecei como fotógrafa, mas eu faço videoclipes também, eu faço cinema na UFES, né? E assim, a maior dificuldade que eu tenho é de cobrar das pessoas, fazer o meu preço. E principalmente que eu não sei se é aqui no estado que as pessoas, eu não sei o que acontece, mas eu já ouvi de uma banda assim que eu trabalho, os clientes, eu já ouvi eles falarem na minha cara que eles nunca pagariam R$ 1.000 em um clipe. Então, tipo, são coisas que Não, eu realmente, eu não sei se é uma dificuldade A sua dificuldade, minha. ela é uma dificuldade de saber encontrar o seu preço, é uma dificuldade das pessoas pagarem o seu preço? Eu acho que é uma dificuldade de encontrar o preço e o medo de que as pessoas não paguem o preço. Sim. Bom, o que eu posso falar sobre isso é que eu falo muito com a galera que é meu aluno também nos cursos que eu tenho online, é que primeiramente você tem que encontrar não só o seu preço, mas o seu valor, porque são duas coisas completamente diferentes. O seu valor é quanto você vale aquele valor, aquele conhecimento do que você está agregando para aquele negócio na questão técnica de equipamento, no seu olhar, e depois disso o seu preço. O seu preço é uma questão que sim, aí depende da sua estratégia de, vou cobrar um preço que a concorrência está cobrando, vou cobrar um preço mais atrativo porque eu preciso pegar mais trabalho esse mês. Isso é uma questão estratégica. Mas em paralelo a isso, você precisa saber qual é o seu valor. E o seu valor, ele é definido por inúmeras questões. Uma delas é o seu custo para você exercer aquele trabalho. Então, por exemplo, hoje em dia eu trabalho com a câmera X, eu acho que eu posso fazer um vídeo assim, assim, assado, com a qualidade assim, e eu posso cobrar R$ 1.000. Então, beleza, esse é o seu valor de você cobrar R$ 1.000. Você realmente cobrar R$ 1.000 no seu preço, aí já é uma outra questão. Isso vai variar conforme o cliente, conforme a demanda. O que eu recomendo para você é que no início é importante você tentar se aproximar o preço do valor, mas não se é melhor você pegar mais trabalhos do que você não pegar trabalho, porque é como eu falei naquela questão de você estar vivendo um ciclo da experiência e o que mais você precisa agora é que as pessoas conheçam o seu trabalho e se você acredita no seu talento, quanto mais pessoas conhecerem o seu trabalho, melhor. Eu, quando comecei em São Paulo a atender marcas maiores, como Audi, Volkswagen, essas coisas assim, muitas delas, o primeiro trabalho que eu fiz para elas foi sem cobrar. Eu propus fazer um trabalho de graça para elas conhecessem o meu trabalho. E aí, a partir do momento que... E nesse caso, isso é uma dica. É melhor você, muitas vezes, não cobrar para a pessoa amar o seu trabalho e depois ela conhecer primeiro o seu valor, para depois saber o seu preço, ok? Ela não precisa saber o seu valor. Ela vai falar assim, caralho, foram as melhores fotos que eu recebi até hoje e a menina nem cobrou por isso. Quanto que ela cobra? Aí ele você já fisgou o seu cliente, entendeu? Então, às vezes, é melhor você não cobrar para as pessoas conhecerem o seu valor, para depois elas poderem pagar o seu preço, porque elas vão querer pagar o seu preço, do que você cobrar muito barato no início. Então, e assim, é aquela questão, a forma como eu faço, tá? Eu não me preocupo com quantas pessoas estão cobrando, eu não me preocupo com a concorrência e nunca me preocupei com a concorrência, porque quando eu fui para São Paulo, eu cobrava bem mais, inclusive, do que os outros fotógrafos que viajavam com blogueiras, com essas coisas assim. Só que as marcas começaram a fechar comigo porque elas viram o profissionalismo que eu tinha e o esforço que eu colocava no meu trabalho, que elas preferiam pagar o dobro para fazer comigo e ter certeza que aquele trabalho ia ficar bom, do que pagar metade para fazer com um outro cara que também fica bom, só que às vezes não fica. E esse tipo de cliente que prefere pagar o dobro só pela certeza, ele existe, entendeu? Então, essas dicas que eu dou para você, se é um cliente que você vê um potencial de uma fidelização nele, proponha fazer um trabalho gratuito e dê o seu melhor nesse trabalho gratuito, porque depois disso você vai poder cobrar já o preço que você quer. Agora, nesses outros casos, como eu falei,
depende de qual ciclo que você está vivendo agora. Eu, quando eu estava no ciclo preciso de grana e eu quero minha independência, eu fazia qualquer coisa. Aí em Vitória eu trabalhei fotografando nas ruas, fotografando look, fotografava sapato, fotografava café, fotografava tudo. E eu não queria ser um fotógrafo de café, eu não queria ser um fotógrafo de sapato. Só que tudo isso me agregou como experiência. Então é muito difícil no início a gente poder falar assim, eu sou um fotógrafo disso, eu sou um filmmaker disso. E não fazer mais as outras coisas, sabe? É muito melhor você fazer as outras coisas que garantam a sua vida e a sua independência e, em paralelo, você fazer um portfólio que seja exatamente o que você é. Porque o que me levou para trabalhar em São Paulo foi o meu portfólio. Porque enquanto eu estava fotografando sapato, café, essas coisas, eu não postava no meu Instagram essas coisas. Eu nunca postei no meu Instagram. Só que as pessoas que me chamaram para trabalhar em São Paulo viam só o que eu postava. E o que eu postava eram as fotos que eu fazia no final de semana. Que eu pegava o carro, entrava no meio do mato e fazia umas fotos mais conceito, fazia umas coisas conceito. Isso foi o que me abriu portas em São Paulo. Não foi o trabalho que eu estava fazendo em Vitória. Então, é importante saber distinguir e ter esse conhecimento complementar, esse overview effect da sua vida, de pensar, eu estou no contexto de aprendizado e criação de portfólio. Eu estou no contexto agora, avancei dessa fase. Agora eu estou no contexto de nichar e pegar os clientes do que eu gosto. Eu estou no contexto de especialização. E aí você, a partir do momento que você tem esse conhecimento assim muito cristalino dessa projeção da sua carreira, as coisas vão ficando mais fáceis. Não sei se eu consegui responder muito bem a sua pergunta, mas é mais ou menos o que eu fiz em Vitória, assim. Eu vou ler aqui o que o Ícaro mandou no chat, porque ele falou que infelizmente ele não tá podendo falar no microfone porque ele tá no horário de expediente. Ele falou que ele é o Ícaro, ele é de Linhares, ele é formado em fotografia pela Unifran, ele formou em 2020, depois de abandonar sistemas da informação. É completamente diferente, né? Aí ele falou, tô seguindo justamente essa linha de raciocínio, fotografando de tudo e aprendendo, construindo meu caminho, e tudo que foi dito faz muito sentido pra mim. Parabéns pelas palavras, pela vivência, te sigo no Instagram, seu trabalho inspira e é referência. Pô, bacana, Ícaro. Inclusive, cara, sistema de informação, se não me engano, é programação, né? É developing. E é uma das coisas que está no meu próximo schedule, assim, de começar a estudar, porque tem duas coisas que a minha vivência também está me ensinando. Uma delas é que, galera, uma coisa vai parecer aquela coisa mais tiozão chato de todas agora, mas quem não fala inglês, aí agora, pare tudo que está fazendo e comece a estudar inglês, seja no YouTube, seja em qualquer coisa. Por quê? Não só por uma questão de porque eu tenho que falar inglês para conversar com as pessoas para ir para Disney. Pelo amor de Deus, não é isso. É porque hoje em dia 98% do conteúdo que eu consumo é em inglês. E eu fico pensando, se eu não falasse inglês, como seria limitado o meu conhecimento? E isso é o que mais me assusta. Porque uma coisa é lançada fora do Brasil, um conhecimento é colocado na internet fora do Brasil, ele vai demorar um tempo até ser traduzido e alguém no Brasil falar sobre, e de uma forma ainda deturpada. Então, assim, além da questão de vivência, de viagem. Então, o inglês é uma das questões que, infelizmente, eu aprendi sozinho, eu tenho facilidade de aprender sozinho, eu aprendi viajando, jogando videogame na época que eu jogava, então eu tive essa facilidade de aprender sozinho, mas é muito importante, galera, aprender inglês. E a segunda coisa que eu ia falar é que eu quero começar a estudar developing, né, porque eu acho que é uma linguagem universal para o futuro também. Além de eu ter um aplicativo de edição de fotos que eu quero poder conversar melhor com os meus desenvolvedores, mas developing não necessariamente todo mundo precisa estudar agora, mas o inglês é uma das coisas que eu vejo como mais essenciais, porque, por exemplo, minha namorada não fala e eu vejo como que a experiência de viagem dela é diferente da minha, sabe? De conhecer pessoas, de conversar, porque essa troca cultural, essa troca de vivências é o mais legal de quando a gente está viajando. Enfim, muito legal, Ícaro, você ser developer, porque, cara, eu identifico muita oportunidade, principalmente no mercado da fotografia, para empreender no mercado da fotografia na questão de developing, viu?
de criação de sites, de aplicativos, identificar demandas do mercado e identificar oportunidades do mercado e tentar solucionar, porque programação é isso, né? Você identificar problema e solucionar problema. Então, cara, pense mais a respeito disso. Talvez não só ser um ou ser só outro. Como que você pode mesclar essas duas coisas empreendendo entre elas. Beleza? Eu vou te perguntar uma curiosidade minha, porque a gente fica vendo aqui, a gente que tá na UFES, né? Fica vendo a sua história, assim, e é muito doido a gente pensar, tipo, caramba, ele passou na UFES, passou nos mesmos projetos de extensão que eu tô e tal, e ele chegou lá onde ele tá, e aí, tipo, a gente fica na cabeça, tipo, caralho, é possível. Aí eu queria saber, tipo assim, uma curiosidade que eu, pelo que você conta, né, eu acho que não teve ninguém que teve essa trajetória, assim, pra você se inspirar, né? Você foi, tipo, abrindo caminho com a sua própria experiência, né? E a gente tem você. Eu nunca fui muito de... Eu sempre fui muito de focar em mim mesmo. Então, não é essa questão de que eu não tive quem me inspirar. Tudo me inspira, né? Tudo que eu consumo tá me inspirando. Mas, não, foi muito uma coisa espontânea que foi acontecendo. Por isso que eu falo para vocês não tem... É legal vocês terem um objetivo, mas não se preocupem desse objetivo ele acabar se deturpando ao longo do tempo, porque vocês mudam. O Lucas de hoje é um Lucas completamente diferente do Lucas de quando estudava na UFES, na questão de conhecimento, de amadurecimento, de tudo isso. Então, sim, eu fui abrindo caminho, assim, ó, na UFES, mas eu vivi tudo isso aí, gente, e foi uma fase muito incrível da minha vida. Na época eu não gostava tanto, mas depois parando para analisar, não é que eu não gostava, eu gostava, eu amava, mas parando para analisar hoje em dia, eu dou muito mais valor do que eu dava antigamente, entendeu? Mas sim, não sei se você queria saber em quem eu me inspiro, mas eu me inspiro muito nas coisas que eu consumo, sabe? Eu falo muito isso no meu curso, que a gente é o que a gente consome. E eu bato muito na tecla que a nossa criatividade ela é muito moldada a partir do que a gente consome. Muito moldada não, 100% a partir do que a gente consome. E se a gente está consumindo coisas que não agregam para a gente, por que a gente está consumindo esse tipo de coisa? Eu sempre convido todo mundo que eu converso, porque eu vejo muitas pessoas falando, inclusive das galera que me seguem no Instagram, Lucas, seu conteúdo não aparece mais para mim, não sei o que, não está aparecendo para mim. Eu falo assim, cara, o Instagram ele só mostra para você o que você optou por ver, querendo ou não. Assim, às vezes tem um anúncio ou outro, mas o seu feed de notícias ali é só quem você está seguindo. Se o de vocês não é assim, o meu é. E a partir do momento que você só segue coisas que te inspiram, que te agreguem, que te mostrem coisas que vão te despertar criativamente, que vão te ensinar, que sejam coisas interessantes, você só vai agregar conhecimento 24 horas por dia. Então, eu sempre falo para as pessoas, para de seguir, eu faço um convite às pessoas pararem de consumir conteúdo que não agrega para elas. Eu brinco também que fala, é importante ficar burro às vezes. É importante abrir uns vídeos aqueles que vocês não precisam pensar em nada, pegar uma pipoca e só comer e relaxar o cérebro. Isso é importantíssimo. Mas no dia a dia, vocês vão se moldar completamente pelo que vocês consomem. E se vocês estão consumindo um conteúdo que não agrega em absolutamente nada para vocês, por quê que vocês estão fazendo isso? Porque o tempo, eles não volta, né? Então, o que me inspira é muito abrangente, mas eu acho que ter essa sanidade na hora de consumir conteúdo online é uma das coisas mais importantes de toda, porque isso te mantém focado, te mantém determinado, te mantém sempre buscando dar o seu melhor, sabe? E o que mais me inspira hoje em dia são os meus amigos, porque eles são pessoas que vivem uma vida insana, sabe? Eu tô ao lado das pessoas que sempre me inspiraram e eu viajo com elas hoje em dia, são meus amigos pessoais e eu tô do lado delas, então o que mais me inspira hoje em dia é me manter do lado dessas pessoas também. Então, eu acho que o nosso ciclo de amizades, o conteúdo que a gente consome, esse tipo de coisa são as coisas mais importantes que a gente tem que mudar na nossa rotina. E quanto mais cedo vocês amadurecerem e derem essa filtrada, melhor, mais tempo vocês vão otimizar nessa evolução de vocês. Beleza. Bom, tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa?
Tem uma pergunta do Fábio aqui, perguntando como foi a ideia de app de edição de imagem. Tá, de criar o Leica Pro, né? O Leica Pro, que é o meu aplicativo de edição, ele veio a partir de alguns fatores, né? Quando eu estava, acho que era 2018, eu fiz um trabalho com a Flávia Pavanelli, que é uma blogueira lá de São Paulo, fiquei muito amigo dela, e a gente eu convidei ela para assinar uma coleção de edições de cores minhas, né? Que é uma das coisas que sempre foi uma coisa marcante no meu trabalho, a forma como eu trabalho as cores. E aí eu convidei ela para assinar uma coleção minha. Isso foi um sucesso, assim, surreal, muito maior do que eu esperava. Dei muita grana para a Flávia, ela me deu muita grana na época. Foi estratosférico mesmo, só que de coisas positivas e coisas negativas. E dentre as negativas, veio a pirataria, né? Porque o Brasil é difícil ser empreendedor no Brasil, né? Veio a pirataria, o compartilhamento, veio a falsificação de pessoas comprarem, mudarem 1+2 ali, revender. Até hoje, se você joga o meu nome no Mercado Livre, essas paradas assim, vocês vão ver lá, um monte de coisa pirateada. E o Leica Pro veio a partir do momento de eu explorar essa oportunidade, viu, Ícaro, na questão de desenvolvimento com oportunidade de fotografia, de buscar, bom, se uma parceria entre um especialista e um influenciador cria uma bomba atômica de faturamento, vamos replicar isso de uma forma mais escalonável e mais prática para o usuário final, que é um aplicativo, do que eu ter que vender um preset para uma pessoa, instalar no Lightroom dela. O Lightroom não é meu, não sou eu que estou fazendo, não é o meu aplicativo que eu estou fazendo as pessoas utilizarem. Então, veio a partir disso, de que o Leica Pro é exatamente isso. Ele é como se fosse um Spotify, digamos assim, de edições, só que as pessoas ganham por quantidade de uso, elas ganham nessas collabs, porque ele já faz o split entre o criador e o divulgador, ganha por tráfego, e não é pirateável, né? Porque você não tem como mandar uma edição para outra pessoa, é uma coisa que está fechada ali dentro da plataforma mesmo. Então, a ideia do Leica Pro foi essa, e também a ideia de atender um público geral que não necessariamente todo mundo quer ser fotógrafo. Isso é uma coisa importante também que a gente tem que pensar, que não é todo mundo que quer aprender tecnicamente fotografia, saber fazer uma foto, aprender, mexer no Lightroom, não é todo mundo. Tem gente que só quer ter a foto igual da Flávia Pavanelli, e pronto. Então, entregar essa questão para mais fácil para esse público é o ideal do Leica Pro, assim, ele ter as melhores edições, só que da forma mais prática e simplificada possível. Então essa foi a ideia do Leica Pro, respondendo a pergunta do Fábio. Você falou da Flávia, aí eu queria saber, tipo assim, qual a parte mais fácil e, tipo, a melhor parte, assim, e a parte mais difícil, mais chata, mais complicada de lidar com gente famosa. Nossa, eu nunca tive problema nenhum com gente famosa, né? Inclusive, eu costumo ficar muito amigo da galera que eu trabalho. Igual, fiquei do Medina com a Yasmin, fiquei da Flávia. A Flávia veio amigo pessoal dela, né? A última vez que eu fui pro Brasil foi só pra ir no aniversário dela. Fiquei uma semana lá em Trancoso. E não tem dificuldade nenhuma. Acho que a maior questão de lidar com pessoas famosas é você saber respeitar e compreender que ela é uma pessoa igual a gente. Porque às vezes você coloca as pessoas num pedestal, sendo que a Flávia tem os mesmos problemas que o Medina tem, os mesmos problemas que eu tenho, os mesmos problemas que você tem. Ela sofre por amor, ela pega gripe, ela torce o pé, tá ligado? Ela tem os mesmos problemas. Ela é um ser humano igual. Só que é muito mais difícil. É muito mais difícil. Quanto que você está visível na internet, o quanto que você vai ser muito mais atacado, julgado, você perde a sua privacidade. Eu aprendi a admirar muito essas pessoas. O nível de amadurecimento psicológico que uma Flávia, por exemplo, precisa ter quando ela muda a cor do cabelo, porque vai vir 1 milhão de pessoas elogiando, mas 2 milhões chamando ela assim, sua escrota, gorda, não sei o quê. E isso acontece, e o ataque de ódio na internet é uma parada muito surreal. Então, eu acho que o que mais me ensinou a trabalhar com essas pessoas, digamos assim, é respeitar o espaço delas e que principalmente se você está com elas, tente
não colocá-las num pedestal, sabe? Elas são iguais a você, ela é uma pessoa que ela elas é muito difícil elas terem amigos pessoais assim que elas se sintam em casa, até porque muita gente se aproxima somente por interesse, sabe? Então, esse último aniversário que a Flávia deu em Trancoso, ela só chamou 10 amigos e eu fui, sacou? Então eu fui um dos 10 amigos que ela chamou e a gente passou uma semana praticamente desconectados, sabe? E só curtindo. E então assim, não tem desafio nenhum em trabalhar com pessoas assim. A única questão é você saber respeitar a privacidade dessas pessoas, porque elas prezam muito pela privacidade delas, e também ter o profissionalismo, sabe? Isso é uma das coisas mais importantes também. Quando eu fotografei o Gabriel Medina com a Yasmin, essas últimas fotos que eu fiz deles no México, em Tulum, eu dei muita sorte porque essas fotos, semana seguinte eles anunciaram o casamento, né? Eles casaram, acho que no Hawaii, e todos os veículos de notícia utilizaram as minhas fotos, que eram as fotos mais recentes deles, para divulgar que eles estavam casando. E na questão profissionalismo é porque eu acordei muito bem com ela antes, essas fotos, os direitos dessas fotos, onde essas fotos poderiam ser utilizadas, quando ela publicasse, o que ela poderia fazer, isso tudo sempre foi muito bem conversado, porque é uma pessoa que eu não conhecia antes, e o resultado disso também é que depois eu pude vender essas fotos para o Bradesco, fiz maior grana com essas fotos que eu nunca esperei fazer, entendeu? Então, assim, respeitar a privacidade dessas pessoas é muito importante e ser o mais profissional possível. O que mais afasta a gente famosa é quando vocês tietam eles. Assim, 100%, sacou? Então, não tietar, você tem que admirar. Eu admiro pra caralho todo mundo que eu trabalho, mas eu não tieto, porque eu tô no mesmo patamar que eles no sentido profissional. Eu tô fazendo o meu trabalho e a pessoa tá fazendo o trabalho dela. Então, ter esse conhecimento de respeito, assim, acho que é uma das coisas mais importantes. Tem mais alguma pergunta aí? Acho que não, a galera tá quietinha, o povo não tem nada para perguntar para mim, então tá de boa, gente. O Gabriel acabou de mandar aqui no chat que você tinha dito que a sua experiência com o curso de publicidade para agregar na sua profissão hoje, que você usou o curso de publicidade para agregar na sua profissão hoje. Ele quer saber se teve algum momento que você percebeu que o que você queria era mesmo a fotografia ou se foi um processo mais gradual. Tá. Esse momento, acho que ele nunca aconteceu, na real, porque é importante explicar. O curso de publicidade, ele me ensinou muito, como eu falei no início dessa live aqui, dessa conversa, me ensinou a me formar, né, como um ser humano, principalmente, me ensinou a eu abrir os olhos para o que é arte, ter esse tato artístico, essa sensibilidade artística, mas eu sempre tive um viés muito publicitário e muito empreendedor desde a universidade, tanto que o meu TCC foi um planejamento estratégico já para a criação da minha empresa, sacou? Da minha agência que eu abri quando eu saí da UFES, então, e é possível fazer isso, tá? Então é uma dica até para vocês, não que todo mundo tem que fazer isso, mas na época o meu TCC foi um planejamento estratégico para a criação de uma agência de publicidade em Vitória, e isso foi maravilhoso, porque isso é uma coisa que poucas empresas fazem antes de abrir uma empresa, e eu já estava adiantando uma demanda futura, gastando uma coisa que teria que fazer, que querendo ou não é chata e difícil pra caralho, que é um TCC, entendeu? Então, eu saí da universidade publicitário, produzindo para minha agência, produzindo para as minhas coisas. A oportunidade de começar a focar mais na fotografia, ela veio por uma demanda de trabalho e porque foi o que abriu mais portas para mim em um segundo momento. Mas eu acho que o meu maior diferencial na fotografia é exatamente a minha veia publicitária. Eu entender que o que eu estou fotografando, por que eu estou fotografando aquilo, por que o meu cliente precisa daquilo. Porque às vezes a gente quer só ser artista. Não, vamos fazer isso aqui desse jeito e tal. Só que se aquela sua foto não der resultado para o seu cliente, ele não vai te contratar de novo. Então, é muito importante você saber dosar o que é clichê, o que vende, com a sua originalidade e a sua arte. E aí, a partir disso, você vai conquistando até chegar num dia que você não precise mais se preocupar com os outros, porque você produz só para você. Mas eu sempre tive muita sanidade nesse sentido de eu sei para que eu estou fotografando aquele sapato, porque ela precisa vender, sacou? Ela precisa que uma mulher olhe aquele sapato no Instagram e queira comprar ele. E aí, a partir do momento que você dá mais resultado de venda para os seus clientes,
aí você não perde mais trabalho. Isso aconteceu em Vitória, isso aconteceu em São Paulo, que as marcas que eu fotografava estavam vendendo mais e estavam tendo mais resultados com as fotos, e aí elas queriam continuar me contratando, obviamente. Então, ter esse conhecimento de, tipo assim, por que eu estou fazendo essa foto? Para o que é essa foto? Onde ela vai ser utilizada? Isso tudo ajuda muito. Então, a publicidade, ela me ajudou muito de ter esse conhecimento de para o que eu estou fotografando, para quem eu estou fotografando, onde vai ser utilizada a minha foto, para vender projetos de viagem e principalmente identificar oportunidades, porque você tem que saber identificar oportunidades, você tem que estar sempre atentos. Por exemplo, pô, vamos criar um aplicativo, vamos fazer isso, eu vi que isso aqui ó, é um problema que está todo mundo passando, mata essa oportunidade, sabe? Então, a publicidade me ajudou 100% nisso, é um dos meus maiores diferenciais hoje em dia. Mais alguma coisa? Por enquanto, ninguém mandou mais nada no chat, não. O povo tá tímido. Não? O povo tá tímido, né? Não tem nada para ouvir aqui. Mas eu também não sei quanto tempo a gente tem que conversar, mas eu espero que esteja cumprindo as expectativas da galera. Se tem alguém que queira entrar e perguntar alguma coisa igual a Luana perguntou também, sinta-se à vontade. Não precisa mostrar a cara não, se não quiser, pode ser só o áudio, mas vai ser um prazer trocar ideia com vocês. E não precisa ter medo, galera. Eu sou exatamente igual vocês são aí, sou do mesmo jeitinho até hoje, só com um pouco mais de vivência. Não mordo, mas a gente pode trocar ideia. Alguém? Minha água acabou aqui. A Camila também que tá aí, se quiser. Apesar da palestra dela ser hoje à noite também. Bom, se a galera não tiver muito o que falar, eu não sei também se eu tenho mais muito a agregar, sem sair do tema, do assunto que eu gostaria de abordar aqui, né? Porque eu ia até falar, a Amanda acabou de falar assim de equipamento. Uma das coisas que eu acho que eu não abordei, mas acho que é importante abordar, que o audiovisual ele tem muito disso, né? Da gente se colocar limites a partir do equipamento que a gente tem também. E eu, quando comecei, na real, eu nem tinha câmera. Eu pegava, tem como vocês pegarem emprestada, né, a câmera aí na UFES. Não sei se ainda hoje tem, mas tem como você tirar ela para fazer algum trabalho externo, né? E as primeiras coisas que eu fiz foi assim, depois eu peguei emprestada com uma amiga minha. Mas o que eu ia falar é que, assim, em momento algum, hoje em dia, equipamento é um fator limitante. Obviamente, depende do nível do trabalho que você vai pegar, mas, assim, 70% das pessoas que eu lido e que eu convivo hoje em dia produzem um conteúdo profissional com o celular. Então, a gente tem essa questão hoje em dia que a tecnologia ela está evoluindo de uma forma que aí parece idiota daquele jeito, né? Falar, eu tenho todo o equipamento do mundo que eu quero, mas eu estou falando que equipamento não importa. Obviamente, equipamento importa. Obviamente que ele te aumenta a qualidade do seu trabalho. Mas se você não tiver a demanda para aquele equipamento, não adianta nada eu te dar uma câmera de 70 mil dólares na mão para você usar, se você não saber como usar aquela câmera, se você não estiver precisando daquela câmera para sua demanda, sabe? Então é muito importante qual que é a sua demanda, para o que você está precisando de uma câmera profissional, de uma lente a mais, disso ou daquilo, porque dependendo de qual for o seu celular, você consegue fazer praticamente tudo hoje em dia. Mas eu comecei com uma câmera semi-profissional, uma D3100, que eu pegava emprestada aí no curso de fotografia, deve existir até hoje essas câmeras aí na UFS. E depois eu fui câmera a câmera, fui aumentando um pouquinho em pouquinho a qualidade da minha câmera, mas como eu falei, conforme a necessidade que eu tinha de ter aquele tipo de equipamento. Eu nunca comprei equipamento sem precisar realmente daquele equipamento para alguma demanda real, sabe? Eu nunca comprei um equipamento de tipo assim, vou comprar porque nossa, olha que legal o que dá para fazer com isso. Não, eu sempre comprei porque eu já tinha um destino muito claro para o uso daquele equipamento. E também eu fui investindo em equipamento nessa fase do meu ciclo de vida que eu falei para vocês, que eu estava pegando qualquer tipo de trabalho e fazendo dinheiro. Então, enquanto eu estava fazendo dinheiro,
eu ia investindo nas minhas coisinhas, sacou? Eu ia investindo para me sentir preparado para avançar para uma segunda fase, onde eu ia propor mais o meu trabalho. Então, eu nunca vou defender, inclusive é uma coisa que eu falo muito pouco nas minhas redes sociais, é sobre equipamento, ainda mais em relação a outros fotógrafos, outros filmmakers que só falam de equipamento. Parece que a sua realização profissional é você comprar uma câmera X, sendo que a qualquer dia você pode comprar uma câmera X desde que você tenha dinheiro, qualquer pessoa pode comprar, ela não diz absolutamente nada sobre o profissional que você é, sobre o seu olhar, sobre a sua visão, mas enfim, equipamento nunca vai ser um fator limitante, ainda mais hoje em dia que é possível alugar muito barato qualquer coisa. Então, enfim, eu não gosto muito de falar sobre equipamento porque eu acho ele muito irrelevante em relação à questão artística, sabe? Mas pode perguntar sobre equipamento, a gente não tem problema nenhum. A Nelly perguntou se o seu TCC é acessível. Eu não sei. Confesso que, galera, eu nunca fui buscar o meu diploma na UFES. Será que eu não sou formado? Porque, mentira, ele tá lá, eu nunca fui buscar. Ele, tá ligado? Depois que você se forma, ele fica lá no prédio lá da UFES, aí você tem que ir buscar, eu nunca fui. Meu TCC eu não sei se está acessível, eu precisaria caçá-lo, mas ele, como eu falei, ele é um planejamento estratégico de uma agência de publicidade em Vitória no ano de 2015. Então, eu não sei se ele é uma coisa que agregaria tanto hoje em dia também, porque o contexto mudou, ainda mais depois do Covid, né? Hoje tudo é o digital, etc. Então, a análise do mercado em 2014, 15 para uma análise do mercado de hoje em dia, ela seria água e vinho de diferença. Mas eu recomendo vocês fazerem isso por uma questão de otimização de tempo, não necessariamente um planejamento estratégico, mas tem vários tipos de TCC, de coisas mais práticas e que vão ajudar vocês saírem da universidade um pouco mais preparados do que vocês analisarem, sei lá, como foi, não sei o quê, uma coisa histórica, sabe? Ou alguma coisa assim. Tipo, isso não agrega tanto. Assim, agrega conhecimento que você vai aprender, mas às vezes se você está tentando buscar sair do mercado já um pouco mais preparado para uma coisa que você vai realmente utilizar, eu saí da UFES já sabendo as minhas oportunidades no mercado de Vitória, quais eram os meus concorrentes diretos, o que eu tinha que explorar mais, sacou? Tipo, eu tinha um conhecimento total de, assim, se eu vou abrir uma agência de publicidade em Vitória agora, o que eu tenho que fazer, sacou? Porque eu tive tempo para estudar isso antes de abrir. Então, o TCC ele me ajudou nesse sentido. A Camila perguntou se você já passou por alguma grande decepção no mercado, ou então se você já cometeu algum erro que você nunca mais quer cometer. Nossa, com certeza já passei por algum desses dois, né? Mas deixa eu pensar em algum marcante. Eu acho que as coisas que mais me marcaram no mercado foi frustrações com pessoas mesmo, sabe? Porque eu me decepciono muito com pessoas no sentido de você vai conhecendo a índole das pessoas, você vai vendo o que as pessoas são capazes de fazer por fama, por dinheiro, e é uma parada assustadoríssima. Acho que um dos maiores coisas difíceis de ser adulto é isso, é porque você vê que, assim, é um jogo de mata-mata, sacou? É muito louco. Então, tipo, eu saí dessa bolha, total. Eu não consigo ficar nessa bolha de concorrência, disso tudo, porque é uma bolha que não me faz bem, sacou? Mas as minhas maiores decepções são essas, são de você esperar uma atitude de uma pessoa e ela fazer uma coisa completamente diferente, ou alguém tipo, tentar te passar a perna. No próprio Leica Pro mesmo, eu tive um sócio que me roubou 700 mil reais. Então, olha as questões que acontecem na vida adulta. Então, assim, eu já tive decepções enormes. Acho que uma das maiores foi essa do meu app, que me boicotaram mesmo, assim, sabe? Tentaram roubar a minha ideia, mas eu passei por cima disso e segui o jogo. Mas sem sombra de dúvidas. Mas o que eu mais me decepciona são com pessoas, porque é isso, né? A vida é uma questão de relacionamento. É você lidar pessoa com pessoa e aí você vai aprendendo, você vai amadurecendo. Tem algum... Você lembra de algum erro, alguma coisa assim, que você fez e fica tipo, caramba, eu não posso fazer isso nunca mais?
Caramba, não é porque eu não lembro que eu não tenha feito, tá, gente? Não tô falando que eu não erro, é só porque eu não lembro mesmo, minha memória é meio ruim. Mas eu não sei se eu tenho algum erro muito marcante, talvez, porque o erro ele faz parte dessas questões da decepção, né? Talvez um erro teria chamado esse cara para ser um sócio, alguma coisa assim. Mas uma coisa que é importante falar com vocês é não do erro, mas você ter coragem para arriscar também. Isso é uma coisa que eu sempre tive. É uma coisa que eu sempre tive facilidade em arriscar. E as pessoas têm muita dificuldade em arriscar. E quanto mais novo você é, melhor, porque você pode recomeçar. Sacou? Você tem a quem, não sei se você tem o suporte dos seus pais, você tem alguma coisa, mas, por exemplo, quando eu saí de Vitória para São Paulo, eu arrisquei tudo, fechei minha agência com todos os clientes, tudo. Eu fui para São Paulo, eu lembro até hoje, eu acho que eu tinha R$ 5.000 na minha conta do banco. E R$ 5.000 não pagava o meu aluguel em São Paulo, sacou? Então, tipo, eu sempre tive facilidade de arriscar e de contar com, assim, eu vou dar o meu melhor para fazer isso acontecer. Eu brinco que eu sempre eu tenho facilidade de dar all-in na minha vida, né? De apostar todas as fichas e arriscar tudo. Porque acho que você tem que estar... Se você não está suscetível ao risco, as coisas grandes não acontecem. Principalmente, por exemplo, as suas maiores oportunidades vão ser quando houver os maiores riscos. Isso sempre, são pequenas oportunidades, pequenos riscos, grandes oportunidades, grandes riscos. Então, saber arriscar na hora certa, com conhecimento, com tudo isso, é muito importante. 21 e 21. A Camila perguntou aqui se algo que você não sabia quando começou a trabalhar com fotógrafo, você descobriu depois, mas gostaria de ter sabido lá no início. Nossa, gente. Perguntas meio complexas, né? Eu pedi para vocês perguntarem, mas eu precisava saber respondê-las também. Eu acho que o que mais me ajudou foi nessa questão de eu amadurecer que se você pretende ser um artista mesmo, o que mais vai agregar para você é a sua sensibilidade nos conhecimentos complementares do que tanto na técnica. Às vezes a gente foca muito em aprender técnica, mas o que vai mesmo te inspirar e fazer você ser diferenciado é um filme que você assistiu, uma música que você ouviu, uma viagem que você fez. E isso mudou muito a forma como eu lido o meu trabalho. E também o que mudou muito em Lucas, pessoa, que me faz hoje em dia eu ser uma pessoa que tem zero ansiedade, sabe? Uma pessoa que vive cada dia de uma vez, eu fico pensando assim no amanhã, fico ansioso, foi saber pensar na minha vida em ciclos, que foi muito o que eu falei com vocês, que é de entender de assim, eu posso me submeter a esse tipo de dificuldades e trabalhos agora, porque eu estou no ciclo de viver isso agora, sabe? Eu tenho 20 anos, vou me submeter a fazer esse monte de trabalho bosta aqui porque eu preciso, mas isso vai me ensinar, isso vai me agregar, entendeu? Para depois, quando você estiver num outro ciclo, então, você pensar na sua vida, você ter esse overview effect da sua vida, de você falar assim, não, olha aqui, ó, é uma timeline, sacou? Tipo, quem você quer ser quando você chegar aos 30, mas até lá, você vai ter dos 21 aos 22, dos 22 aos 23, e aí sim você vai formando os seus problemas. Eu não sofro por antecedência por absolutamente nada na minha vida. Se, por exemplo, eu vou ter um problema quando eu tiver 40, quando eu tiver 39 eu penso nesse problema, eu não vou sofrer por ele agora, entendeu? E isso me ajudou muito. Eu adoraria ter amadurecido isso antes, porque quando eu estava na universidade, quando eu estava nessa fase, eu era muito assim, caralho, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso me dar bem, eu preciso... Porque também eu não tinha para quem recorrer tanto, sabe? Eu não tinha, se eu voltasse para casa, eu não ia ter dinheiro, sacou? Como eu falei, se eu não tivesse passado na federal, eu provavelmente não tinha feito faculdade. Então, assim, foi esses dois amadurecimentos. Alguém, Pode falar. mãozinha, que quer falar? É isso? Tá, desculpa. Eu queria perguntar, você falou bastante de cativar cliente, aí eu queria perguntar porque no início, ainda mais quando você vai fazendo um monte de trabalhozinho, assim, só para ir pegando qualquer coisa, é bem difícil. Eu queria perguntar qual é o momento que você acha que
é a oportunidade perfeita de cativar ali. Você falou da oportunidade de, por exemplo, fazer um trabalho de graça, Uhum. mas o que mais que você acha que dá para fazer assim? Ó, uma das coisas que eu mais vejo no mercado que perde cliente, e eu acho que o que mais fideliza os meus clientes comigo é o meu profissionalismo, principalmente na, na negociação, na hora do briefing com ele, né, nessa parte mais técnica, e na parte de entrega, porque pode parecer besteira, mas nem metade dos profissionais entregam no prazo e a forma como entregam o trabalho para os clientes, sabe? Ou então fazer entregas melhores ou maiores que ultrapassem as expectativas do cliente. Então, não só uma forma de você fazer de graça para tentar alcançar mais aquele nicho de cliente que você está buscando, é a forma como você vai lidar com ele quando você estiver trabalhando com ele. Porque, por exemplo, eu conheço muitos profissionais que ou atrasam o trabalho, ou entregam de uma forma ruim, cara, minha entrega para o cliente é sempre a parada mais prática e fácil possível para ele. Por exemplo, quando eu estou viajando, estou fazendo um trabalho para a marca X. Eu trabalho muito online. Hoje em dia, tudo meu está em link online, no Dropbox, está tudo na nuvem, etc. Eu comecei um trabalho para o cliente, eu já mando um link para ele falando, ó, essa é a nossa pasta de trabalho. Dentro dessa pasta vai estar tudo que a gente fez. E aí é uma pasta compartilhada com o cliente, desde o briefing, do contrato, das entregas, da seleção daquele trabalho, disso tudo, porque não tem problema nenhum, inclusive é um benefício você ser sempre transparente com ele e ele ser transparente com você, porque ele nunca pode te cobrar por uma coisa que não foi vendida, que não foi acordada, sacou? Então é claro você deixar sempre claro é importante você sempre deixar claro para ele, ó, você pagou por isso, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu tô te entregando, e ele tem que sentir a melhor coisa do mundo, saber que você está entregando mais ou enfim, ele tem que se sentir importante. Mas é a forma como eu lido com os meus clientes, quando eu estou viajando, os clientes, hoje em dia, o timing é uma das coisas mais importantes, que mais fideliza cliente, principalmente. Então, uma das coisas que eu falaria para você é o timing, é a velocidade da sua entrega mantendo a qualidade. É uma coisa muito difícil de fazer, muito difícil. Mas, por exemplo, quando eu comecei a viajar para produzir conteúdo, era assim, durante a viagem, eu chegava no hotel à noite super cansado, editava e tudo que eu já exportava já estava na pasta em conjunto com o cliente e ele já ia tendo acesso a esse conteúdo produzido durante a viagem. Ele não precisava esperar eu voltar para eu mandar isso tudo para ele, etc, etc. E o timing dá mais resultado, vende mais, engaja mais, principalmente. Então, por exemplo, você que trabalha com banda, né? Você falou filme de banda, essas coisas. Eu já trabalhei um período, inclusive em Vitória, nossa gente, que fase. eu ia ali no Ilha, né? Como que chama? No Ilha, fotografava uma amiga minha DJ ali, aprendi muito, né? Tá vendo? Eu pegava qualquer tipo de trabalho, né? Não quer dizer que eu sou especialista nisso hoje em dia, mas já fiz o Rock in Rio, eu sou muito amigo de alguns DJs grandes hoje em dia. E aí eu entregava real time, o tempo é tudo hoje em dia. Ele engaja mais, ele dá mais resultado, ele dá mais retorno e a forma como você disponibiliza isso para o cliente também. Então, uma forma de fidelização, eu diria que seria essa: você ter muita transparência. É muito do passado essa coisa de mandar e-mail, e-transfer, pelo amor de Deus. Quando alguém me manda um e-transfer, eu até arrepio. Cancelem o e-transfer. Por mim, o e-transfer quebraria hoje essa empresa, ok? Então, usem Dropbox, Google Drive, essas paradas assim, compartilhem link com as pessoas, porque isso assim, eu acho que o seu relacionamento com o cliente, eu tenho certeza que muitos dos meus clientes devem até receber trabalhos melhores de outros profissionais, não sei se eu tenho certeza, mas enfim. Mas eu sei que eles amam a forma como eu entrego o trabalho para eles. Então, isso me ajudou muito a fidelizá-los também. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu acho que não tem outro caminho para aquilo que eu te falei de se você está buscando trabalhar com cliente A, B e C, primeiro, ele só vai te contratar um dia pagando o que você quer se ele sentir segurança de que você é a pessoa certa para contratar para fazer aquilo que ele quer.
E como que você vai ter essa segurança sem ter experiência? Então você primeiro tem que ter experiência. E para você ter experiência é fazendo. Então é melhor você errar numa vez que ninguém está te pagando nada por aquilo, do que você errar numa vez que estão te pagando por aquilo, porque essa vez não teria volta, entendeu? Então, não tem jeito. De semana, em Vitória, eu fazia os trabalhos bosta que pagava minhas contas, mas de final de semana, eu pegava, ia pra puta que pariu fazer um ensaio totalmente conceitual, fazer um vídeo, fazia coisa, etc, 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 para criar esse portfólio que moldasse um pouco mais a minha identidade, para atingir esses clientes que eu estava buscando, porque não eram os meus que pagavam as minhas contas que iam fazer eu atingir esses clientes. Então, fazer isso eu acho que é uma das coisas mais importantes. Beleza? Eu não sei se você tá olhando o chat aqui, mas a Amanda também é outra hater do WeTransfer. Amanda. Não, gente, transfer, puta que pariu, não dá. Acho que eu não sei como se mantém até hoje aquela bosta, porque eu também nunca dei R$1 para eles. Não sei o que muda se você pagar. Às vezes passa a ser bom ou aceitável, mas eu odeio, não dá. E transfer, eu sou Dropbox user forever. Inclusive, ela falando essa questão dessas analógicas, né? Você usa? Já usou? Foto Olha, eu já analógica, câmera usei, analógica? no momento eu tô sem, porque aqui para Bali eu não trouxe muito equipamento, mas daqui eu vou para os Estados Unidos em novembro, e aí eu quero voltar a comprar uma nova, eu edito muito semelhante à fotografia analógica, né, porque eu gosto dessa proposta vintage, granulada, da paleta de cores mais desaturada, mas fotografo muito pouco, gostaria de fotografar mais, mas é porque no momento é uma questão técnica mesmo, porque não é tão simples encontrar as coisas aqui na Indonésia, principalmente em Bali, né? Eu tô numa ilhinha, depois, por curiosidade, quem não sabe onde fica Bali, dá um Google Maps aí. Mas é só por isso, eu tô com muita vontade principalmente agora, de ter uma sempre carregando comigo, assim, sabe? A maioria dos meus amigos aqui tem. Eu não fotografo com a minha, mas eu acabo usando as deles também, porque a maioria dos meus amigos aqui tem. Até porque o meu grupo de amizades hoje em dia, a gente vive muito offline, sabe? A gente vive muito nessa de, tipo, viver o momento mesmo, sabe? A gente tá num pôr do sol na praia com os amigos, não ficar com o celular, essas coisas. Então a gente gosta muito do filme porque ele te mantém conectado no momento e não tanto com o mundo de fora. E isso mudou muito minha vida também, viu, gente? Eles não estão entendendo como que consumir, viver viciado nessa dá uma ansiedade que aos poucos eu fui limando. É o meu trabalho, mas saber é assim como qualquer tipo de droga, qualquer tipo de coisa, a gente precisa saber os limites, sabe? Não usar muito, porque querendo ou não é como você lida e gasta o seu tempo. Só que o quanto você está consumindo o seu tempo. Cada hora não volta. É aquele papo que eu falei no início da live aqui, que a gente vai morrer um dia, isso é verdade. Então, assim, não volta. Tudo que você está consumindo de tempo, tudo que você está gastando de tempo não vai voltar. Então, como que vocês estão usando o tempo de vocês? Isso é uma pergunta importante para vocês se fazerem também. Ô, Lucas, aproveitando isso que você falou, agora no início, então, por exemplo, um cliente manda mensagem num domingo, Uhum. no meio de um churrasco que eu tô com a família. Eu Não paro para respondo. responder? Não, Mesmo no início, assim, não respondo? não respondo. Isso é uma Botar coisa que limites? eu já fui muito assim. Eu já fui muito assim, eu vivo 24 horas à disposição. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o WhatsApp para mim e e-mail é a mesma coisa. Sacou? Eu não respondo. Mas é porque, assim, eu posso fazer isso hoje em dia, tem essa questão também. E depende do tipo do cliente, né? Obviamente, não tem como eu falar assim, não vou responder domingo, porque na real minha entrega para aquele cliente era para ser sábado à noite e eu não entreguei, sabe? Tipo, você tem que saber analisar a situação. Mas eu lido de uma forma bem mais profissional hoje em dia, porque não tem como, assim, principalmente no meu caso, né? Se você perde, eu respeito muito a minha qualidade de vida. Muito. E assim, eu não perco ela mais. Eu olho assim, nossa, domingo à noite, um monte de pepino para resolver. Eu falo, amanhã eu checo isso. Só que eu não sofro por antecedência, porque eu tô no meu momento de usufruir eu defendo muito, eu falo isso muito com os meus amigos. Eu amo trabalhar, eu sou super workaholic. Eu sou muito work hard, mas eu respeito muito o play hard também, muito. Sacou? Porque
se a gente consegue manter essa balança sempre sustentável, a gente não tem problema na vida, sacou? A gente sempre vai estar amando o que a gente está fazendo, porque a gente também está curtindo muito e usufruindo muito. Então, a partir do momento que você começa a ter um trabalho que começa a te onerar, começa a te desgastar, te sugar, aí isso afeta muito a sua vida, sabe? Mas é uma coisa que eu pude passar a selecionar, eu tenho ciência disso, que eu pude passar a fazer isso mais hoje em dia, sacou? Antigamente, eu cuidava dos meus clientes assim, ó, tipo, pisando em ovos, sabe? Mas hoje em dia eu respeito muito isso. E meus clientes, mas assim, é o que eu falo, transparência é tudo. Quando eu começo um trabalho para um cliente, ele sabe quando ele pode falar comigo, o que ele pode exigir de mim, o que ele está esperando de mim. Por isso que eu sempre foquei também em atender pessoa jurídica. Isso é uma coisa que, bem lembrado, uma das coisas que eu fiz no início da minha carreira que lidar com pessoa física, lidar com gente é muito difícil, porque pessoa não é profissional, sacou? Pessoa, ela fala que te pediu um negócio que não pediu, ela inventa um negócio, ela atrasa para pagar. Agora, o Bradesco não atrasa para pagar, sacou? Essa é a diferença. A Audi não atrasa para pagar. E se ela atrasar para pagar, ela tá fodida, porque ela tem um contrato comigo que fala que vai pagar dia tal, sacou? Então, ela demora mais para pagar. Grandes empresas demoram 60 dias para pagar. Não existe nenhuma que pague com menos de 30 dias. É bem raro. Mas ela paga no dia que falou que vai pagar. Então, assim, começar a lidar com empresa, e eu sempre priorizei atender empresas e não pessoas. Isso desde o início do meu trabalho. Me ajudou muito a crescer também, muito. A ter menos, é uma responsabilidade maior, mas você se estressa menos. Então, isso me ajudou bastante também. Você acha que é interessante, tipo assim, você começar trabalhando mais sozinho, por conta própria? Ou, tipo, você começar a juntar com os amigos que têm interesse em comum para fazer esse tipo de coisa? Olha, quando eu comecei, eu tinha uma sócia, né, que era a Jéssica, que era minha ex-namorada, que foi estudante de jornalismo da UFES também. Eu era publicidade, ela era de jornalismo. E a gente começou juntos, mas numa questão de toda a parte técnica, de negociação, etc. Tudo era comigo e ela era basicamente modelo só, sacou? Dessas fotos. Mas, assim, eu acho que não tem hora e não tem momento para começar. Você tem que começar com o que você tem em mãos. A questão é que eu defendo muito hoje em dia que se for mais fácil e se esses seus amigos realmente têm o mesmo comprometimento e eles vão ser pessoas que vão agregar, eu não tenho problema nenhum em dividir esforço, em dividir lucros, dividir coisas, desde que se você com mais 2 amigos consegue atender o triplo de cliente, faça junto com 2 amigos, entendeu? Essa é a questão. Mas, se você é uma pessoa que está fazendo 80% do trabalho e seus outros 2 amigos não tanto, não, faça sozinha. Porque aí você usufruir dos seus próprios frutos é a melhor coisa que tem. Esse último curso que eu lancei agora, por exemplo, meu de filmmaking, eu fiz sozinho, desde a gravação, da edição, da concepção, de absolutamente tudo. E é uma coisa bem difícil fazer um curso sozinho, né? Porque é coisa pra caralho. Ainda mais um curso de filmmaking que demanda muita técnica, muito equipamento. Mas todos os lucros são meus também. Eu poderia ter feito com uma equipe, eu poderia ter feito com todo. Então, agora, a minha maior dificuldade de lidar com gente é essa, assim, o quão na mesma determinação essas pessoas que vão estar com você estão realmente no negócio, sabe? Porque aquela questão, o que eu mais me frustra é com gente. E uma coisa que eu já superei isso, eu já amadureci isso na minha vida. Eu não espero mais que as pessoas tenham a mesma gana que eu tenho, a mesma determinação que eu tenho. E eu não conto mais com isso. E não tem problema nenhum as pessoas não terem também. Isso é uma coisa que é importante a gente saber. Porque você pode querer ter a vida que eu tenho hoje em dia. Viajar ao mundo, ganhar bem, blá, 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 blá. Só que o seu colega pode querer ser um CLT pro resto da vida e ele vai ser feliz assim e ponto. Sacou? Então, saber, exija das pessoas que elas tenham a mesma determinação que você, mas saiba filtrar e respeitar também as que não tenham. Porque eu não faço mais isso hoje em dia. Eu não conto mais com pessoas que eu preciso convencer a pessoa de fazer aquilo que eu estou querendo fazer, sendo que ela já tem que estar convencida por si só.
Mas sem sombra de dúvidas, eu acho que na fase que vocês estão, vocês têm que experimentar tudo. Isso é o mais importante, sabe? Vocês têm que experimentar tudo, porque não sei qual é a idade de vocês, mas eu lá no auge dos meus 20 anos, 21 anos, eu tava topando qualquer coisa. Se pagasse bem, brincadeira, eu tava fazendo. Ok? Quem é a Amanda Figueiredo, que tá aqui mostrando o rosto, mas não falou nada até agora também? Ah, foi ela que falou de equipamento e que não gosta do e-transfer também. Ah, sim, não, maravilha. Falou pouco, mas falou bonito. Mas, cara, é isso, galera. Não sei mais o que eu posso conversar com vocês dentro desse tópico, mas acreditem no coração de vocês e não tenham medo de errar, porque, ó, dá para ser muito bem sucedido, sabe? Hoje em dia, eu sou muito bem sucedido. Nunca imaginei que eu teria a vida que eu tenho hoje em dia, mas eu sou 100% responsável por ela, isso que é o mais legal. E a partir do momento que você é 100% responsável pelo seu sucesso, ninguém pode tomar ele de você. E isso é uma coisa que eu vejo muitos amigos meus sofrendo, sabe? Networking é uma coisa importante, mas, por exemplo, se você conseguir um trabalho porque você é amigo do fulano que te botou naquele trabalho, um dia você pode sair desse trabalho, porque você vai brigar com fulano, ele vai tirar. Um dia você vai, você, sabe, tipo, network é importante, mas quanto mais sólido e independente você construir o seu sucesso, mais intocável e blindado esse seu sucesso é também, sacou? E isso é uma coisa que eu já passei por, como eu falei, alguns problemas, sócio tentando me coisar, etc, me roubar, etc. Tentando não, conseguiram, mas já passei por esses problemas, mas eu não caí porque eu sou maior do que isso, entendeu? Então, acho importante saber dividir com os amigos, crescer juntos, etc. Mas saibam que no final do dia, no final da noite, você é a única pessoa e a principal pessoa que vai se preocupar com os seus problemas. Então, ninguém vai se preocupar mais com os seus problemas do que você, sacou? E a outra pessoa, se ela tiver que escolher entre os problemas dela e os seus, ela vai escolher entre os dela. Então, isso, você ter essa noção de independência, por isso que eu falo tanto da independência, é uma das coisas mais importantes. É essencial. Tá bom? Gouveia voltou. Mas ele tá ali na outra reunião, eu acho. Na outra reunião, ele deixou só a gente ver ele. É. Cara, que louco olhar pro Gouveia hoje em dia. Muito estranho pra mim. Faz 10 anos que eu tive aula com ele. Eu matava muita aula, gente. Ainda bem que espero que ele não esteja ouvindo agora. Mas eu nunca imaginei que eu ia ser fotógrafo na minha vida. Porque eu fazia as aulas de fotografia, mas é que era muito complexo. Vocês nunca tiveram aula com o Proti, que era um outro professor de fotografia que existia na UFES. O Proti, sei lá, ele devia ter uns 70 anos, ele era bem mais velho, assim. E eu tinha prova teórica do funcionamento da câmera, pra vocês terem noção de como era boring, como era insuportável isso, sacou? E as aulas do Fábio que eram bem mais legais, que eram aulas mais práticas, a gente ia a campo fotografar. Eu me lembro até hoje que uma vez eu fui no Convento da Penha fazer umas fotos para ele e tal. E realmente foi o que passou a me dar mais gosto na fotografia, foram as aulas do Fábio. Mas nossa, que loucura, que fase da minha vida. Mas muito legal. Por isso que eu queria conversar com vocês. Muita gente me chama para bater papo, assim, eu nego a maioria das vezes, porque quando é para empresa privada, eles querem ouvir assuntos muito, muito específicos, mas conversar com vocês especificamente que estão vivendo um contexto que eu vivi, ainda mais na UFES, para mim é uma honra e, como eu falei, me emociona muito também. Espero que vocês estejam curtindo. A gente chegou, acho que a 1h40 já. Bom, é isso. Acho que aí se você não tiver mais nada para falar e ninguém tiver mais nenhuma dúvida, que eu acho que não mandaram mais nada no chat. Não, e liberar vocês aí nesse dia, né? Porque aqui para mim são 9h40 da noite, estamos a 11 horas de diferença, mas vocês estão só começando essa segundona no Brasil, segundou. Mas galera, espero que vocês tenham curtido. Hoje em dia é muito difícil as pessoas terem um conhecimento do meu background mesmo, e eu sou muito orgulhoso do meu background, de como eu comecei, eu não tenho vergonha nenhuma
de falar as pedras que eu caminhei, tá ligado? Tudo que eu fiz, tudo que eu foi passo a passo mesmo. E se eu conseguir, todos vocês conseguem, sem sombra de dúvidas. E principalmente, tá muito mais perto do que vocês imaginam. Tá muito mais perto do que vocês imaginam. Não tá imediato, porque eu defendo muito que você precisa estar preparado para as coisas que vão acontecer na sua vida, mas tá muito mais perto do que vocês imaginam, no sentido de prioridades também. Quais são as prioridades da vida de vocês? Porque hoje em dia eu tenho muitos amigos que têm como prioridade ter um carro melhor. Sacou? E isso não é a minha prioridade. Nunca vai ser. A partir desse momento que eu tô vivendo, nunca vai ser. E entre comprar um carro ou alugar uma casa 6 meses na Indonésia, eu prefiro alugar uma casa 6 meses na Indonésia. Entendeu? Então, a ordem que vocês vão priorizar as coisas na vida de vocês diz muito também sobre o sucesso que vocês vão ter. E, obviamente, vocês vão amadurecendo essas prioridades da vida de vocês. Mas não se... Uma dica pessoal minha, não tentem se apegar muito também a bens materiais. Tentem investir, principalmente, ainda mais quando o dinheiro é um pouco escasso no início, tentem investir em experiências de vocês. Tentem investir em coisas que vão agregar para vocês enquanto seres humanos, ou em conhecimento técnico, ou em cursos online, ou em algumas coisas que vão agregar, porque assim, carro, roupa mais cara, essas coisas assim. Beleza, não tô falando isso, não sou socialista. Ah, o Lucas endoidou, foi morar na Indonésia, só vivo descalço, que é verdade, eu só vivo descalço, mas não, me importo com as coisas, eu gasto com coisas muito caras, o aluguel da minha casa é muito caro e etc. Mas porque eu me importo de onde eu estou vivendo, porque eu me importo com a vista que eu vou ter, porque eu me importo com essas coisas hoje em dia, e se eu tenho condições, eu invisto nisso. Mas quando eu não tinha, eu nunca fui uma pessoa que me importei de ter coisas para ostentar, tá ligado? Eu tô nem aí pelos outros, eu não tô absolutamente nem aí pela opinião dos outros e para o que isso pode dizer sobre mim. Invistam em experiências, invistam em conhecimento e, tá, como eu falei, tá muito mais perto. Eu falo para os meus alunos de fotografia que a distância que a gente tá de sucesso profissional é em torno de 3 anos. Pode parecer muito, mas é pouco pra caralho, 3 anos. De você começar num primeiro ano, se dar o máximo de começar a pegar todo tipo de cliente para conseguir experiência, conseguir um pouco mais de dinheiro, para no segundo ano começar a filtrar melhor esses seus clientes e para no terceiro ano já começar a colher esses frutos de estar com os clientes que você sempre desejou ter e começar a, sabe, curtir mais esse trabalho. Demora 3 anos? Demora 3 anos. Mas é isso, assim, é o esforço que você tem que fazer para alcançar isso. Alguém mandou alguma coisa aqui? Eu não consegui ler. Isso, a Nelly perguntou se essa sua ida para a Indonésia é um ano sabático. Sabático em que sentido? Sabático, a minha ida para a Indonésia foi porque eu quis vir para a Indonésia. Eu vivo basicamente assim a minha vida, gente, é no freestyle hoje em dia. Se eu quero morar em algum lugar, eu vou lá e moro nele. E por tempo que eu determinar morar. Eu vim para cá porque em Tulum foi muito louco, assim. Bom, não sei se já estavam querendo ir embora, mas eu vou falar um pouquinho mais. Tulum foi uma coisa muito louca, porque eu quis ir para não ficar em São Paulo, né, durante a quarentena, mas foi muito assertivo, porque querendo ou não, eu estava no lugar que mais hypou durante a quarentena, e eu fui um dos caras que mais hypou aquele lugar também, fotografando a galera que eu fotografei. Então eu fiquei muito amigo de, tipo, Luísa Sonza, Juliana Paz, Gabriel Medina, toda essa galera. E minha casa acabou se tornando um hub de conexão entre todas essas pessoas lá em Tulum. Só que exatamente por causa disso eu não estava conseguindo focar nos meus projetos pessoais. Eu estava, assim, nunca recebi tanta demanda de trabalho na minha vida e eu negava praticamente todas porque não eram trabalhos que eu queria fazer. E aí eu vim para a Indonésia porque eu sabia que estava fechada. Ia ser difícil entrar aqui, mas eu consegui entrar aqui. E aí eu tô no paraíso com as portas fechadas, né, como eu falei. Então eu pude focar, terminar o meu curso, lançar o curso novo que eu lancei. E aí agora não sei o que eu vou fazer ano que vem. Vou escolher mais alguns 3 países para morar. Vamos ver o que eu vou fazer. É isso, gente. É fácil morar fora do Brasil. É só você comprar a passagem e ir. É dica para vocês aí, viu? Sério. Não é tão difícil, não. É muito mais simples do que vocês imaginam.
É só comprar passagem e ir. Simples E assim. o custo em Bali não é tão alto, né? Depende. Dá para você ter um low cost legal aqui em Bali, dá para você viver muito bem, gastando muito pouco, mas depende das suas prioridades, né? Como eu falei, depende. Se você quer alugar uma casa igual essa que eu tô aqui de frente para o mar, ela é bem cara. Mas se você não quer de frente para o mar, você consegue uma casa com piscina, banheira e tal, com o que você pagaria um aluguel de um apartamento aí em Jardim da Penha, sacou? Então, tipo, tudo depende das suas perspectivas, do que você está buscando, mas no sentido de não, por exemplo, aqui eu só ando de motinha, eu encho o tanque uma vez a cada 2 meses, descalço o dia inteiro, só que comer é muito barato aqui, você come bem, tem uma diversidade de comida muito grande, você não sofre em momento algum por estar, tipo, tô na Indonésia, vou ter que comer comida estranha, nada a ver, sabe, tipo, o legal de Bali é que tem uma diversidade de gente muito gritante aqui, todo mundo que eu encontro na rua é de um país diferente, só que está aqui por diferentes motivos, mas eu convido vocês também a saírem um pouco do Brasil, acho muito importante. Eu perdi um pouco essa questão de... Obviamente, eu sou brasileiro, eu tenho, no fundo, um patriotismo, mas eu amadureci que nós somos muito mais do que brasileiros, nós somos seres humanos de um mesmo planeta e nós partilhamos e dividimos e compartilhamos um mesmo planeta. Então, assim, a gente não precisa ficar no Brasil também, sabe? A gente pode conhecer outras culturas e o quanto que isso agrega para a sua vida é uma das melhores coisas que existem, assim, é o que mais me mudou enquanto ser humano. É conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas. Então, assim, recomendo muito. Terminem a universidade e vão viajar, gente. Façam isso por vocês. A Camila fez uma pergunta aqui, eu acho que a gente pode fazer a dela a última, assim, para Fechou? finalizar. Perfeito. Aí ela perguntou como que alguém faz um orçamento com você, se é por e-mail, WhatsApp, se você escuta toda a ideia e desenha cada orçamento diferente. Hoje em dia, praticamente é no e-mail, né? Eu recebo muita mensagem no Instagram, mas eu direciono orçamentos mais sérios por e-mail. E aí, depende muito do trabalho. Assim, sendo bem franco, eu nego 90% dos orçamentos que chegam para mim, não porque eu não, porque eu sou escroto, mas é porque eu não preciso, porque eu tenho os meus negócios rolando em paralelo, e eu realmente só alio a minha imagem e o meu negócio, e eu dedico esforço com marcas que eu acredito, com trabalhos que eu gosto, e aí eu abro agenda para ensaios particulares muito pontualmente. Eu abri em Tulum, não abri, eu nunca divulguei, mas eu fiz em Tulum porque eu estava recebendo uma demanda. Foi uma questão estratégica minha para fazer uma capitalização de dinheiro antes de vir para Bali. Poderia falar sobre isso, mas eu acho que a gente já está com o tempo estourando. Foi uma questão estratégica minha, as pessoas que eu fotografei para conseguir fechar trabalhos no preço que eu fotografei em Tulum, porque eu já sabia que eu estava vindo para Bali. Mas hoje em dia, basicamente, você manda um e-mail. E aí eu respondo todos. Tem uma equipe que responde todos. E aí eu sou bem franco, assim, tem coisas que eu não quero fazer e eu não faço, e tem coisas que eu quero fazer e eu faço. Mas basicamente é por e-mail hoje em dia. Beleza? Encerramos? Beleza, então, agradecer a sua presença, foi ótimo ter você aqui com a gente. Quando você vier para Vitória, a Quando eu gente vier para marca alguma Vitória, coisa. acompanhem aí, gente. Talvez dezembro eu dou um pulinho em Vitória. Vou ali na... Deixa eu falar o nome de um lugar muito local para vocês ficarem emocionados. Quem aí é de Vitória? Todo mundo é de Vitória? Quem tá com a coisa aqui? Hã? Puta, eu me amarrava e comia aquela costela. É que hoje em dia eu não como mais carne vermelha. Isso que é foda também, tá vendo como a gente muda? Mas eu amo Ladolina. Por favor, se vocês comem carne, vão no Ladolina hoje, por mim. Façam isso por mim, me mandem um inbox no Instagram com uma foto comendo no Ladolina que eu vou escorrer uma lágrima no meu olho. Mas eu gosto muito de Vitória. Foi uma cidade que me marcou muito. Eu sou paulista, né? Mas me marcou muito. Foi onde eu realmente me formei. E enfim, espero muito ir em dezembro. Tenho muitos dos meus melhores amigos ainda moram em Vitória, estão aí. E será um prazer encontrar quem encontrar um dia aí na rua. Dê oi, que eu adoro conversar com gente. Adoro conhecer gente nova. Beleza? Beleza. Bom, não sei se o Fábio te sai da live sem ele. Ele que tá gravando lá, hein? Tem que avisar ele. Mas eu acho que ele vai perceber. Tá?
Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos. Falamos mais do que deveríamos, né? Espero ter suprido as expectativas de vocês. Se vocês estavam esperando uma conversa um pouco mais técnica, desculpa. Eu acho que técnica a gente pode marcar numa próxima, ou se alguém quiser, faz o meu curso aí, tal, todos estão convidados para enfim, avançar um pouco mais nessa questão. Não é o intuito fazer jabá, mas é porque eu tenho 2 cursos online que neles eu sou 100% transparente com a galera que faz os cursos. Tem um de fotografia e tem um de filmmaking, e lá, para essas perguntas sobre mercado, prospecção de cliente, etc., eu abordo bastante esses assuntos lá. E não é que eu não possa abordar aqui, é só porque vocês não perguntaram, mas eu estava 100% transparente. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. Desculpa que hoje eu estou um pouco lerdinho por causa dos ocorridos de ontem aí que aconteceu. Mas é isso, ó, o Fábio voltou, hein? Fábio tá on. Mas é isso, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido e é isso. Até mais, adorei vê-los. Obrigada, tem um A Fernanda agradecimento agradeceu aqui. aqui no chat. Valeu, Fábio. Gente, eu estava aqui nas 2 reuniões aqui, acompanhando as partes. Desculpa entrar aí para ficar meio atravessado, mas, Lucas, pô, muito, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado à equipe que está organizando a semana. Deixar o convite aí a todo mundo que está acompanhando aqui das nossas atividades do grupo de foto e, claro, deixar sempre aberto a participação de todos vocês. E, poxa, super orgulho de ver aí a Semana de Foto acontecendo, essas carinhas novas. E é muito legal ver essa experiência sua, ainda que você seja um bebê ainda, Lucas. Mas é muito legal voltar e olhar para trás e ver como que, de fato, essa escalada, né? Ela é rica a cada momento que a gente passa. Quando a gente fala que o que a gente constrói é sempre aquilo que a gente vai acumulando, né? Quando a gente está acumulando, às vezes a gente não percebe o que a gente está acumulando. Mas, com certeza, essa turma aqui hoje acumulou um bocado de coisa legal e que vai levar para frente. Espero que vocês lembrem-se. Poxa, a gente teve uma aula, um bate-papo com o Lucas lá no ano de 2020, no meio da pandemia, ele estava lá em Bali e tal. E a gente lembre disso como um dos degraus dessa turma aqui. Perfeito, obrigado pelo convite, pessoal. Como eu falei, é uma honra estar conversando para pessoas que estão vivendo na pele o que eu vivi, no mesmo contexto que eu vivi, no mesmo lugar que eu vivi, e espero ser uma inspiração de que é possível. Acreditem em vocês que é possível, sem sombra de dúvidas é possível, ok? Valeu, galera. Melhoras para Marcela aí. Perfeito. Um beijo para todos. Seria ótimo receber ela também aqui, que o trabalho dela também é sensacional. Mas acho que dessa vez não é. Dessa vez, tadinha. Obrigado, galera. Um beijão. Obrigado, Gabriela. Tchau, gente. Obrigada. Forte aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau.